João capítulo 3, versículo 16, conhecidíssimo de todos os crentes e dito o resumo de toda a Bíblia por parte dos reformadores protestantes, porque nele contém a súmula e a suma de toda a história da humanidade. Não vou pregar exatamente sobre cada item deste versículo, mas vou usá-lo para tecer uma afirmação muito importante nesta noite. João 3,16. Fiquem sentados mesmos para esta leitura. Ô Luiz, nós estamos ao vivo? Sim, senhor. Muito bem. Os irmãos que estão por aí, que nos assistem, obrigado por estarem a assistir o culto da Primeira Igreja Batista em Ribeirão Pires. Que Deus também muito abençoe a vida de vocês. Viu? Diz assim o texto da palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é pai ou mãe aqui presentes? Levanta, por favor. A grande maioria é pai ou é mãe. Quem aqui desejou ter um filho para não vê-lo viver? Levanta a mão. Ninguém. Quem teve filhos para verem-nos viverem? Cada um de nós tem filhos e cada um de nós deseja que eles vivam. Porque o dom da vida é a alegria de um pai e de uma mãe ao verem que esta pequena vida vai para frente e se desenvolve. Alguns no intercurso da vida, como antigamente acontecia, mães que tinham 12, 13, 15, 20 filhos, muitos deles não sobreviviam à gravidez, e mesmo assim aqueles corações sentiam dor, porque eram seus filhos. E eu quero dar uma boa notícia a quem perdeu algum filho porque não vingou. Eu quero dar uma boa notícia. Desde a concepção, aquela vida que estava no ventre era um ser humano, e quando ele não teve a oportunidade de nascer, o sangue de Jesus o remiu. Ele está com Cristo. É uma vida. Quando chegamos à idade da razão e desperta o pecado em nós, não há mais esta dádiva de cobertura quando nós não temos domínio do nosso juízo. Agora que temos domínio do juízo, temos que nos decidir se queremos ou não a vida eterna na pessoa do Senhor Jesus. Eu tenho 2 filhos. Os irmãos os conhecem. Tenho a minha Ruth Cristina, que não pude levar para casa quando nasceu. Quase que eu a perco. Nasceu com um problema. Elaine e eu choramos na porta daquela UTI. E alguns pais que estavam ali, também aguardando pelos seus filhos, se perguntavam: e aí? E eu tive a oportunidade de dizer a eles: se a Ruth sobreviver, Deus é Deus. Mas se a Ruth partir, Deus continua sendo Deus. E nós o louvaremos por isso. Mas é óbvio que Elaine e eu queríamos que ela sobrevivesse. E bendito seja Deus, glória seja o nome dele. A Ruth está nos seus 4 anos com vida e com saúde, trazendo alegria para nós. O Josué, aquela dádiva de menino carinhoso, lindo, maravilhoso. Cheguei na sexta-feira em casa, os 2 invadiram o meu carro. Papai, papai, papai. Nós não tivemos filhos para que eles morressem, mas Deus mandou o filho dele para cá, para o filho dele morrer. Todos nós nascemos para viver, mas Jesus nasceu para morrer. Como pode ser isto? Seria da parte de Deus uma coisa
maldosa com o seu próprio filho, querer mal o seu próprio filho, querer matar o seu próprio filho? Jamais. Deus teve Jesus num tempo em que não está contabilizado em nenhum calendário. Diz a Bíblia que Cristo foi gerado na eternidade. Ele sempre existiu. Como isso é possível? Não sabemos, porque o dia que soubéssemos, seríamos Deus também. Isso é coisa de Deus. Cristo é o eterno Filho primogênito e unigênito, único, primeiro e único do Pai. Sempre existiu, estava na glória celestial. Mas quando Deus resolveu repartir esta felicidade, criando todas as coisas, criando o mundo, criando os planetas, criando as estrelas, criando a terra, criando as águas, criando as plantas, criando as aves, criando os peixes, criando os animais, Ele decidiu também criar um ser, à sua imagem e semelhança. Ele já havia criado um ser angelical, eram os anjos, os querubins, os serafins, o arcanjo Miguel. Ele criara, mas não era a mesma coisa. Ele não soprara sobre eles o fôlego da sua própria vida. Ele disse: haja, existam, e eles existiram. Ele disse: fiat lux, faça-se a luz, e a luz se fez. Mas para o homem, Ele criou do pó desta terra um boneco de barro, e foi até esse boneco de barro e soprou nele uma parte de si. E esse boneco de barro passou a ser a sua própria imagem e semelhança, o homem. E que solitário que estava, Deus tirou uma parte desse próprio homem e fez para ele a companheira com quem ele deveria reproduzir-se e encher a terra de homens e de mulheres para serem felizes. Mas como criou-os à sua imagem e semelhança, Ele queria ser amado por decisão destes seres que Ele criou, e não como autômatos, como seres que são controlados por controle remoto e são obrigados a adorar a Deus. Não, Deus colocou uma opção: homem, eu criei você, adore-me e preste-me culto e seja feliz. Mas se não quiser, você terá a opção. Deus fez um lindo jardim e plantou no meio desse jardim uma árvore, que poderia ser uma árvore qualquer, mas era especial. Era a árvore da escolha. Era a árvore da ciência do bem e do mal, e disse: olha, vocês têm milhares de árvores aqui, das quais vocês podem colher os frutos que quiserem, comam à vontade, mas desta não comam. O dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Não havia necessidade. Talvez alguma área do tamanho de Ribeirão Pires, repleta de laranjeiras, de parreiras, macieiras, de cambucis, que eu comi lá na casa do irmão Antônio, abacaxis, tudo que você pudesse imaginar. Mas a coceira para experimentar daquela que não devia. E a tentação de Satanás, uma das criações de Deus, que não foi criado Satanás, mas o anjo de luz, Lúcifer, o grande maestro dos céus, e que hipocritamente louvava a Deus com todos os anjos, em um determinado momento da vida disse: já que eu sou tão bom, já que eu sou tão grande maestro, já que eu preparo um coral tão bonito, quero para mim a glória. E naquele momento ele transfigurou-se não mais em anjo de luz, mas em Satanás. E quando Satanás viu Deus criar o homem à sua imagem e semelhança para que dominasse, ele disse: não dominará, eu estragarei a criação de Deus. E naquela árvore, travestido de serpente, a primeira médium da história, fala com Eva dizendo: é assim que Deus disse? Lançando dúvidas. Deus disse para não comer de nenhuma árvore? Eva disse: não, podemos comer de tudo, só dessa que não podemos. Aí ela disse: que nada, coma daqui, você vai ver que beleza. E Eva comeu, deu para o seu marido, e ambos descobriram não apenas uma nudez física,
que era apenas um detalhe. Deus os criara tão puros e limpos, com a pureza de uma criança, das criancinhas a tomarem banho juntas, com a pureza de quem não tem malícia. Mas de repente eles se viram nus, não porque estavam nus, mas porque estavam longe do propósito para o qual Deus os criara. Eles desobedeceram a Deus e fizeram uma opção que foi transferida para cada um de nós. Rebeldes os pais, rebelde se tornou toda a geração de Adão. E a consequência que Deus disse que viria sobre a decisão errada que tomaram, que era a morte, passou a tomar conta de seus corpos que não foram feitos para dissolver, para serem destruídos, mas que depois do pecado Deus disse: do pó viestes, ao pó voltarás. E mais ainda, a alma que Deus soprara sobre Adão jamais poderia morrer. Foi imortal. Esta alma não estaria mais na presença de Deus e estaria eternamente isolada da graça do Senhor. Era morte espiritual. Mas o Pai olha para o seu Filho Jesus Cristo e diz a ele: filho, eu vou mandar você para a terra. Porque o que o homem não pôde fazer, porque é rebelde, a má escolha que ele fez, os filhos deles todos serão pecadores e farão as mesmas más escolhas, e eu terei a justiça sobre eles, cabe a morte. Mas como você é meu filho, você irá e será um deles, e me obedecerá, e viverá para mim, e escolherá fazer a minha vontade, e irá até a cruz ser sacrificado por cada um deles, e com a sua obediência você ganhará um mérito eterno, e com este mérito eterno você poderá dizer: Pai, eu quero que perdoes o pecado daqueles que creem em mim. E lá veio Jesus no dia, hora, tempo determinados. Nasceu não num berço de ouro, não numa maternidade Santa Joana, ou no melhor hospital de Ribeirão Pires, mas nasceu numa cocheira, nasceu numa estrebaria cheia de estrume. O seu berço foi um coxo. O seu primeiro cobertor foi um trapo. E não havia higiene nenhuma. Mas foi a melhor maternidade que a terra já viu, porque Deus estava lá. O seu pai precisou fugir, porque o rei queria matá-lo. E Deus trouxe magos do Oriente com bens através dos quais ele pôde fugir e se sustentar: ouro, incenso e mirra. E voltou e viu a sua família crescer, porque José e Maria tiveram filhos e tiveram filhas. Mas não sabemos em que momento José morre. Jesus é o homem da casa, ele assume a responsabilidade. E aos 30 anos de idade, ele revela-se ao mundo dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ele prega por 3 anos por toda parte, anunciando o seu caminho, dizendo para todas as pessoas que, se crescem nele de todo o coração, teriam a vida eterna, estariam fazendo o caminho inverso da árvore de Adão e Eva, estariam escolhendo ir para o céu, e ele daria a vida eterna. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E chega o ápice do seu momento e sacrifício. Ele é traído por Judas Iscariotes, um dos seus 12, o tesoureiro ali daquele grupo, que metia a mão na bolsa, mas o coração dele estava longe do Senhor.
E por 30 moedas de prata vendeu o Senhor Jesus Cristo para os sacerdotes. Maniataram-no, arrastaram-no, julgaram-no, surraram-no, levaram-no para os romanos. E os romanos o açoitaram, tornaram-no desconhecido como ser humano, de tanto sangue, de tantos hematomas, e colocaram sobre os seus ombros uma cruz. Nenhum pai aqui cria um filho para morrer. Nenhuma mãe aqui cria um filho para morrer. O Pai do céu estava vendo tudo isso com o seu filho. Se fosse o seu, o que você faria? Se estivesse nas suas mãos a possibilidade de pôr fim ao sofrimento do seu filho, o que você faria? Certamente que você interromperia tudo e diria: meu filho não, façam comigo, mas com meu filho não. Mas sabe por que o pai não interrompeu o sofrimento do filho? Porque se o fizesse, você jamais poderia alcançar a salvação que ele tinha para a sua vida. Então ele aguentou. Levam o Senhor Jesus para o Monte Calvário, que hoje é bonito dizer Calvário, né? Gólgota, mas a tradução é Monte das Caveiras Jogadas. Era um lugar de matadouro. Eu passei aqui em Ribeirão Pires, perto de um velho matadouro. Ali matavam gado, mas no Calvário era matadouro de gente, cheio de ossos humanos. A crucificação era diária. E naquele dia, 2 bandidos e o Senhor Jesus Cristo levam-no para lá, para mais uma crucificação, e colocam os cravos, os pregos nas mãos e nos pés do Senhor, uma coroa de espinhos em sua cabeça, e o erguem bem no meio. Nenhum de nós aguentaria isso com os nossos próprios filhos. O pai aguentou ver isto com o seu próprio filho, mas a tristeza era tão grande, não só do pai, quanto de todo o universo, que até o sol escureceu. Tudo parou. Fez-se treva sobre a terra. E Jesus, agonizando, ainda teve tempo para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando chegou o momento de expirar, ele disse: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele saiu de si, quando ele morreu, a natureza inteira entrou em convulsão, e um grande terremoto abalou a cidade santa, e uma tempestade se armou, e a força da sua ressurreição foi tão, da sua morte foi tão grande que abalou até as sepulturas naqueles momentos. O pai viu sepultarem o seu filho, como alguns pais aqui já sepultaram os seus. Nenhum pai quer sepultar um filho. É o normal, é o filho sepultar o pai. Mas o pai viu sepultar o seu filho. Passaram-se os 3 dias, e a morte, que detinha Jesus preso em suas garras, teve os seus dedos arrebentados, e Jesus arrebentou a porta da morte, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Eu vivo! E saiu vivo da sepultura. Aleluia! Assentou-se no trono de Deus. O Pai o abraçou. E o sinal de que o Pai aprovou o seu sacrifício foi que 10 dias depois da sua subida,
vida, Ele enviou o Espírito Santo sobre o seu povo, que hoje tem a dádiva de ser transformado pelo poder de Deus e de crer em Jesus e de ir para o céu. Por que o Pai mandou o seu Filho para morrer? Porque senão você iria para o inferno. E o que eu devo fazer de Jesus? Eu devo crer nele como meu Salvador e dizer: Jesus, tu morreste em meu lugar, eu entrego a minha vida a ti. E sabe o que ele faz? A vida que ele conquistou no Calvário e na ressurreição, ele passa para você, e você também ressuscitará pelo seu poder. O Pai continuou amando o seu Filho. A glória que Jesus tem hoje é inúmeras vezes mais maravilhosa do que anteriormente, porque Ele venceu, Ele obedeceu, Ele cumpriu a vontade do Pai e vive e reina para todos sempre, e é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Deus forte e poderoso, está presente aqui nesta noite. E pode salvar a vida de quem crer nele. Talvez seja você que ainda não fez uma decisão e diz assim: Jesus, salva minha vida, lava minha alma, transforma meu coração. Somente Cristo pode fazer isto no seu coração, mais ninguém. E somente você, filho de Adão, cujos pais foram a árvore para se desviarem do Senhor, pode dar a volta e, ao invés de ir para a árvore, ir para a cruz e dizer: Jesus, eu recebo o Senhor como meu Senhor e como meu Salvador. Eu gostaria que você abaixasse a cabeça, fechasse os olhos. O seu coração está dizendo: eu preciso deste Salvador na minha vida. Se o seu coração está dizendo: eu quero orar por você, e peço que você erga a sua mão dizendo: pastor, ora por mim, que eu quero entregar o meu coração para Jesus. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe.